Bom dia, Raquel. Bom, vamos começar. O trecho que eu escolhi hoje para a gente comentar é um trecho bem conhecido, mesmo aqueles que não têm o costume de ler a Bíblia sempre, podem se lembrar desse trecho. Bom dia, Vânia. Esse trecho é icônico. É um trecho que ilustra muito bem a sabedoria de Salomão, e acho que também mesmo aqueles que não leem com frequência as Escrituras já ouviram certamente falar de duas coisas de Salomão: a sabedoria e a riqueza. Salomão foi o homem mais sábio e mais rico da história, um dos reis de Israel, o segundo rei de Israel, mais precisamente, depois do período dos juízes, filho de Davi. E esse trecho que eu escolhi hoje, ele é um trecho que está nas Escrituras e que ele ilustra muito bem a sabedoria de Salomão. Então eu vou ler o trecho aqui para a gente começar a entender do ponto de vista de negociação como que esse trecho se aplica. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos numa casa e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do parto, teve um filho também essa mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia tua serva, e deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Ou seja, alguém trocou os filhos. E levantando-me, eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Ok, bom dia, Eduardo. Então, até aqui, o que a gente percebe? Uma das mulheres, informa ao rei que ambas tiveram um filho aí com poucos dias de diferença, moravam só as duas, e que a outra teria trocado o filho. Foi o da outra que morreu, trocou pelo dela. Então, continuando. Então, disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho e teu filho morto. Porém, esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho e meu o vivo. Assim falaram perante o rei. Então, basicamente, a gente está percebendo aqui que a questão das duas mulheres é que cada uma delas diz que o filho vivo é dela e o filho morto é da outra. Então disse o rei: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E a outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Vocês repetem que o rei apenas repetiu exatamente o que elas falaram. E aqui eu vou até colocar uma curiosidade, que não tem tanto a ver com negociação, mas cultura geral. O que acontece? A Bíblia, ela foi escrita, vocês sabem que a Bíblia é um livro que tem mais de 3.000 anos e mais de 70 autores. Então a gente pensa, mas como que isso foi transferido geração em geração com tanta fidelidade? Essa é uma das técnicas. Vocês reparem que na Bíblia as coisas sempre se repetem. É muito comum você ver algo em um versículo e ele é repetido no versículo seguinte. A técnica de repetição é uma forma de não se perder o conteúdo. Ele sempre aparece duas vezes. Apenas uma curiosidade. Disse mais o rei: Traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque suas entranhas se lhe estremeceram por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo,
e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu, dividi-o. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis. De novo, a gente vê aí a repetição. Quer dizer, um modo muito interessante de se transferir de geração para geração sem perda de conteúdo. A Bíblia, lembra que até em torno de 300 depois de Cristo, ela era transferida oralmente. Né? Tinha a parte da Torá, que já tinha sido escrita, mas muita coisa ainda era transferida oralmente. Então, respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e temeu ao rei, porque viram que nele havia sabedoria de Deus para fazer justiça. Ô Amadeu, tudo bom, meu amigo? Então vamos lá. Onde que estão os pontos atrelados à negociação aqui? Um primeiro ponto, só para a gente deixar claro os termos que a gente encontra nas Escrituras e deixar claro o entendimento. Quando a gente fala que todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a justiça de Deus, um ponto importante é a gente entender como que a palavra temer é usada ao longo de toda a Escritura. Se fala muito em temer a Deus, obviamente, ao longo da Escritura. O temer aqui, ele significa um respeito muito grande. Não é aquele temer de medo, não é o temor que você tem quando você vê uma cobra, por exemplo, ou um rato. O temor é o extremo respeito. Então aqui, nas Escrituras, quando se diz temeu a Deus, a gente está falando que tem um extremo respeito a Deus, e é da mesma forma aqui, no extremo respeito ao rei, porque viram nele a sabedoria divina. Vamos falar um pouquinho então como que esse trecho se aplica à negociação. Primeira questão: em muitas negociações, se você se atém às soluções dentro da caixinha, você não consegue chegar a lugar nenhum. Em muitas negociações, a solução não é óbvia. Você precisa sair um pouco do óbvio para achar a solução adequada. Né? Foi aqui o que fez Salomão. O que ele fez? Ele, usando a emoção da mãe verdadeira, que obviamente não ia querer que matassem seu filho, ele mandou dividir a criança em dois. Então, a mãe verdadeira, ela falou: não, tá bom, dá para ela. Ela prefere que o filho viva com a outra do que mate o filho. E assim Salomão percebeu que ela era a mãe e deu o filho para ela. Então, foi uma solução completamente inesperada. De onde saem as soluções inesperadas? Obviamente da criatividade do negociador, né? Esse é um ponto-chave. O negociador tem que treinar essa criatividade, desenvolvendo soluções para vários problemas, mas da boa preparação. Se você tem muitas informações, muitos dados numa negociação, você tem muito mais condições de criar uma solução fora da caixa, uma solução alternativa que não é óbvia e que às vezes é a única solução do problema. Outro ponto interessante do ponto de vista de técnica de negociação é que aqui, teoricamente, as duas mulheres é que deveriam negociar. E o que nós vimos aqui? Elas foram ao rei, porque elas não conseguiram, provavelmente, chegar num acordo. Então a gente vê a entrada de um mediador. O rei atua como um mediador. A mediação na negociação pode acontecer por dois motivos. O primeiro é esse que a gente viu aqui. Quando as partes não conseguem chegar a um acordo, elas chamam um mediador com uma visão de fora, ou que possa trazer uma solução alternativa, uma solução não óbvia, para resolver o problema. A segunda situação em que é comum usar mediador é uma negociação de várias partes, onde ao invés de duas pessoas tentando chegar a um acordo, você tem 4, 5, 6 partes.
é muito difícil conciliar a visão de todos. Aí o mediador faz esse meio de campo, ele começa a puxar a posição de um, posição de outro e vai achando a posição de consenso. Como uma pessoa de fora, que está de fora daquele negócio, ele basicamente vai ganhar uma comissão. Então, para ele, tanto faz o resultado que der a negociação. Então, ele não é afetado pelo resultado. Assim, ele tem uma visão mais isenta para achar a solução de consenso. Ok? E sempre lembrando, existem casos em que a melhor solução de uma negociação é não fechar a negociação. Isso parece incrível, mas não fechar a negociação pode ser a melhor solução. Vocês concordam que se uma das partes tem uma alternativa boa e a outra também, se elas não conseguem nada melhor do que o que cada uma já tem, não fechar é a melhor solução para as duas. Isso é possível. Então, se costuma dizer, não fechei, isso foi ruim. Não, isso pode ter sido bom. Então, esse foi um excelente exemplo de uma solução não alternativa de uma negociação, uso de mediação. E, como eu falei, é um trecho que mostra a sabedoria de Salomão. E como que Salomão adquiriu essa sabedoria? Eu acho que esse aqui é um ponto bem interessante que vale a pena a gente comentar nas Escrituras, porque aqui a gente vê a figura do amor de Deus e o reconhecimento dele. Salomão era filho de Davi e sucedeu Davi no trono, filho de Betseba, e ele teve a oportunidade, em determinado momento, de pedir o que ele quisesse a Deus. Deus apareceu para ele e falou a ele que ele poderia pedir o que quisesse. Quer dizer, um rei, vocês esperam que ele pediria o quê? Poder militar, que os seus inimigos caíssem, fortuna, poderia pedir várias coisas. Ele pediu apenas a sabedoria. Então, Deus, vamos dizer assim, como uma recompensa ao pedido nobre de Salomão, deu a ele não apenas a sabedoria, mas também a fortuna, também que ele não tivesse inimigos. Salomão foi o único rei que governou Israel por 40 anos sem guerra. Foi o único rei que governou em paz durante todo o seu reinado. Então, pela nobreza do seu pedido a Deus, ele teve não só o que ele pediu, mas todo o resto. Então, a gente deve atentar muito ao que a gente pede, porque o que a gente pede é levado em conta para que Deus nos dê mais. Ok? Então, esse foi o nosso trecho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, se vocês quiserem sugerir trechos para a gente discutir aqui do ponto de vista de negociação e conversar um pouquinho sobre as Escrituras, é só vocês deixarem no direct, que eu vou ter o maior prazer em analisar os trechos e trazer aqui para a gente comentar. Uma semana abençoada para todos vocês, para as famílias de vocês. Que Deus ilumine grandemente o caminho de todos. Um grande abraço, boa semana.